Mais um Lagoinha Gerações está no ar. Esse programa que busca trazer oportunidade de reflexões para diálogos entre gerações, diálogos intergeracionais. Eu sou o pastor Richard. E eu sou a Priscila. E nós somos líderes do Lagoinha Gerações, da Lagoinha Global. E para nós é um privilégio estar aí com você, na sua casa, através da Rede Super de televisão, ou onde quer que você esteja, através das plataformas digitais, seja pelo YouTube, pelo Facebook, qualquer horário que seja. Nós queremos dizer que para nós é uma alegria e queremos cumprir a nossa missão, que é trazer as direções que o Senhor tem entregado para nós a respeito do tema família. Temos falado aqui há algumas semanas, né, amor, sobre o recomeço. Nós estamos vivendo um ano do recomeço. Então, primeiro, gastamos algum tempo falando sobre recomeçar o diálogo, que tem a ver com as relações interpessoais. Recentemente, o último assunto que nós tratamos foi recomeçando com Deus, que trata dessa relação vertical. Mas ainda existe, hoje ainda existe um campo relacional que precisa de recomeço. E é isso que nós vamos começar a falar hoje, né? Recomeçando consigo mesmo. Recomeçando consigo mesmo. Se você não recomeçar com você mesmo, vai ser muito difícil recomeçar com o outro e recomeçar com Deus. E sempre lembrando que recomeçar não é repetir. Recomeçar não é viver uma reprise da história da sua vida. Recomeço tem a ver com esperança, com expectativas, com aprendizagem, seja de algo positivo, que você deve incluir na sua vida, nesse novo tempo que sonhamos que vai chegar logo, em nome de Jesus, da pós-pandemia, ou também pode ser um tempo para você aprender com tudo que você errou, para você não errar novamente. Né? Um tempo de reinício, um tempo de aprendizagem, onde você pode fazer essa autoanálise, ver o que você errou, ver o que se acertou, reforçar os acertos, ajustar os erros e a sua existência, a sua relação consigo mesmo ser mais saudável e mais equilibrada. Para isso, queremos compartilhar uma porção da palavra com você, que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 4. Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4. Priscila vai ler para nós. É engraçado, né, amor, que o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar a cada manhã. E a palavra recomeço é isso, começar de novo. Então, se o Senhor nos dá essa oportunidade, é porque Ele quer que a gente sempre recomece. Então, nós vamos ler Filipenses 4, do 4 ao 9, que diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Eu vou começar já desse versículo. Ele já é um versículo muito alegre, né? E aí, depois a gente vai lendo os outros. Vamos lá. Quando a gente pensa nesse versículo, ele é um imperativo. Ele é um mandamento. É uma ordem. Uma ordem. Alegre-se. E esse versículo, ele fala duas vezes. Novamente vos digo, alegre-se. Mas nesse momento que nós estamos, é um momento tão difícil, né, de pandemia, de isolamento, você parar para pensar, me alegrar, tão difícil me alegrar nesse momento de tanta tristeza, tanta dor, tanta morte, tanta dificuldade, como que eu posso me alegrar assim? E quando eu li esse versículo, foi exatamente o que eu pensei. Mas quando a gente pega o contexto de quando Paulo estava falando desse versículo, um pouquinho antes, ele está dando orientação para falar, olha, eu peço que algumas mulheres que me ajudaram tanto no ministério, se reconciliem, ajude essas mulheres, né? E que os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida,
E logo depois ele fala, alegre-se. Então, no versículo anterior, Paulo lembrou de se alegrar porque ele falou do livro da vida. E aí, imediatamente, veio à minha memória aquele texto de Jesus, quando ele chama os 70 discípulos que caminhavam com ele e falava assim, olha, vamos separar aqui de 2 em 2, eu vou mandar vocês na minha frente, nos locais que eu vou passar ainda, e o que vocês vão fazer? Vocês vão passar curando as pessoas em meu nome, e vocês vão pregar que o reino de Deus já chegou. E Jesus enviou esses discípulos. Aonde que está escrito isso? Lucas 10. E aí no versículo 17 de Lucas 10, esses discípulos, esses 70, eles retornam. E quando eles retornam, olha o que diz a Bíblia. Lucas 10, 17. Então, os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome os próprios demônios se nos submetem. Jesus lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. No entanto, olha o que Jesus diz. Porém, no entanto, alegrem-se. Parecido com Filipenses, né, amor? No entanto, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. novamente a mesma lógica, né? O motivo da alegria não é o grande poder, mas é ter o nome no livro da vida. Não é o serviço. Muitas vezes a gente fica feliz, e isso é legítimo, de estar trabalhando para o Senhor, na obra do Senhor. Foi o Senhor mesmo que mandou os discípulos irem. Mas ele falou, olha, não se iludam. Não fica feliz por você estar trabalhando. Fica feliz pela sua identidade. Porque o seu nome está no livro da vida. Então, lá em Filipenses, quando Paulo diz, alegrem-se, vai além das circunstâncias, alegrem-se, por quê? Porque a gente não vive, a gente não caminha pautado nas nossas emoções. Emoções como tristeza, medo, raiva, nojinho, se a gente for pensar no Parecendo filme. divertidamente. A gente não anda alegre por essas emoções. A gente anda alegre porque nós temos a certeza, nós temos a convicção que o nosso nome está no livro da vida. Então a gente Amém. tem uma identidade. Se você está escutando essa palavra aqui hoje e está precisando recomeçar com você igual a mim, eu estou recomeçando comigo todos mesma. nós estamos recomeçando O esse primeiro ano. princípio, não se mova pelas suas emoções. Se mova pela convicção de quem você é filho do Pai e você tem um Deus que é Pai na sua vida. E se a pessoa não tiver o nome no livro da vida, amor, como é que Como faz? que faz? Como é que faz? Bom, meus queridos, talvez você está ouvindo esse programa e fale assim, mas eu não tenho certeza se o meu nome está no livro da vida. Se esse é o motivo que de fato eu tenho que ter para me alegrar em alguma coisa, como é que faz se eu não tenho certeza que meu nome está no livro da vida? Ora, nós vamos parar tudo aqui agora por você. Eu quero orar por você agora, antes de darmos continuidade a essa palavra, para que você continue a ouvindo, alegre, sabendo que você faz parte do livro da vida, eu quero te convidar a receber essa oração. Eu vou fazer a oração com você e eu quero que você repita essas palavras que eu vou orar com você, dizendo assim, Senhor Jesus, entra no meu coração, faz morada eterna, coloca o meu nome no livro da vida. Ah, Pai, eu
que estava afastado do Senhor, quero recomeçar, arrependido, volto e me reconcilio contigo em teu nome. Amém. Se você fizer essa oração, convidando Jesus para entrar no seu coração e reconhecendo que Ele é o seu único e suficiente Senhor e Salvador, fazendo isso com fé, você tem a garantia que o seu nome passará a estar no livro da vida. Eu quero até te fazer um convite, né? Se você quiser receber uma oração agora, aqui da nossa querida Igreja Batista da Lagoinha, vai aparecer aí na tela agora um telefone, 3429-9550, o DDD 31, que é Belo Horizonte, 3429-9550. É o nosso telefone da paz. Ah, Richard, mas eu estou assistindo esse vídeo de madrugada. Não importa. Nesse telefone, às 24 horas, 7 dias por semana, nós estamos ali para ouvi-lo, para orar com você e para confirmar essa decisão que você está tomando. Eu quero ter essa fé de que a partir de hoje, se você não tinha certeza que seu nome estava no livro da vida, agora você pode se alegrar com essa realidade e também pode compartilhar conosco através desse telefone. Que Deus te abençoe abundantemente. Vamos continuar a palavra, mas que você continue com essa convicção de que seu nome, a partir de agora, está no livro da vida e por isso você tem que estar alegre sim. Mas, Richard, eu tenho certeza que tem gente ali, em casa, pensando assim, mas você não me conhece? Você não Com sabe certeza a minha não te vida. conheço, irmão. Você não sabe o que eu já fiz. Será que Deus vai me aceitar? É só fazer uma oração assim e tá tudo bem? Meu nome já está no livro da vida? Será que é isso? O caminho é esse, é se arrepender dos maus caminhos, confessar os pecados e decidir por esse Jesus como seu Senhor e Salvador. Parece que é simples, mas é porque a parte mais difícil Jesus já fez por você, que foi morrer por você na cruz, por substituir você na condenação eterna, para que você pudesse experimentar a vida eterna e ter o seu nome no livro da vida. Toda a parte difícil da filiação, de colocar o seu nome no livro da vida, Jesus já fez. Por isso que vem o imperativo, olha, você pode se alegrar. A parte difícil, se você crê que a morte de Jesus na cruz foi suficiente para te tornar filho de Deus, e você reconhece, eu não conseguiria fazer isso porque eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Só de você reconhecer e se entregar a Ele é suficiente. Mas aí você se pergunta, ok, meu nome já está no livro da vida, mas quem sou eu? Quem sou eu? Muitas vezes a gente cresce escutando quem nós somos, percepção de outras pessoas. E muitas vezes essas percepções não são as percepções verdadeiras, as percepções que o nosso Pai Celestial nos enxerga. Mas a gente vai escutando tanto, você é desse jeito, e só falas pejorativas que você vai acreditando que você é assim mesmo. É como se você estivesse numa gaiola. E todas essas grades são aquilo que te prende, essas falas são aquilo que te prende. Só que, quando você olha para a saída, a porta está aberta. A gaiola tem a porta aberta porque Jesus diz, eu sou a porta. Quem passar por mim está livre. Então, se você quer recomeçar com você mesmo, primeiro você tem que entender. Você é aquilo que a boca do seu Pai Celestial te diz que você é. Você pode ainda não estar na plenitude daquilo que Deus fala de você. E por isso que nós temos a palavra, para a gente entender o que a gente é, e por isso que a gente tem o Espírito Santo. Uau, glória a Deus. Que nos convence do pecado e nos dá graça diária. Todos os dias ele nos dá, o Espírito Santo, essa graça para viver, para superar aquilo que ainda é pecado em nós, através do sangue de Jesus, e de glória em glória,
De vitória em vitória. De vitória em vitória, a gente chegar lá na glória. Isso é tremendo, isso é uma verdade tremenda. E muitas vezes o que atrapalha a nossa identidade são as nossas emoções. As emoções que estão sendo tão testadas nesse tempo de isolamento social. Nós mesmos temos dias que as emoções vêm forte. Mas o caminho para a identidade é buscar vencer essa bagunça, é colocar a casa interior em ordem. E é esse o caminho que o autor fala, Paulo fala, no próximo versículo. Quer que eu leia, Lê, amor? por favor, amor. Gente, esse óculos do meu marido óculos tá não horrível. está muito bom. Então, Jesus. por isso que eu vou ler sempre, tá bom? Por favor, meu anjo. Então, agora, Filipenses 4:5. Continuando, como que você recomeça com você mesmo. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. É uma frase curtinha, mas tem verdades tão poderosas nela, como toda a Bíblia é esse livro vivo, Mas eu queria me atentar a dois termos. O primeiro é moderação. Se as nossas emoções estão bagunçadas e isso tem deteriorado a nossa identidade, a nossa existência, aquilo que somos, é hora de buscar a moderação. É hora de buscar o equilíbrio, essa palavra tão bonita, mas tão difícil de ser alcançada. As pessoas ficam muito confortáveis no extremo. Se eu estou num extremo, numa extremidade, eu sou radical naquilo que eu penso, eu sou intenso naquilo que faço, vou para um extremo do meu espectro emocional. Ali é uma zona de conforto. E aí, quando você é confrontado, você simplesmente vai para o outro extremo, vai para outra extremidade, achando que ir para a outra extremidade anula aquelas emoções que você errou na extremidade anterior. Mas o que Deus nos fala através desse texto é que existe um lugar de equilíbrio. Existe um lugar que é o lugar da moderação. O que é moderação? Moderação, o significado da palavra é a medida exata. Existe uma medida exata para cada um de nós. Cada perfil de temperamento, dom, chamada, habilidades e competências combinadas estabelecem uma medida certa para cada um. Não quer dizer que a medida certa da minha esposa é a minha medida certa. E muitas vezes os conflitos nascem porque achamos que todo mundo tem a mesma medida. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu e a Priscila hoje temos carteira de motorista, a CNH, Inclusive renovamos recentemente as nossas, que nós tiramos mais ou menos na mesma época, Agora, se eu for parado numa blitz, ou a Priscila for parado numa blitz, quando o policial pedir o documento, ele simplesmente vai verificar se está dentro do prazo, se está tudo certinho, se a pessoa da foto sou eu mesmo, que ultimamente estão distribuindo aí documento com foto diferente. Mas, se estiver tudo ok no documento, eu vou seguir o meu trajeto, a Priscila também. Agora, quando eu fui fazer prova do Detran, eu tinha muita dificuldade para dirigir. Eu tinha muito medo, eu ficava muito nervoso na hora da prova e sempre dava uma barbeirada. Então, eu demorei muito para passar na prova do Detran. Eu demorei uns 3 anos, eu fiz 8 exames do Detran, 8. Tinha até exame que o cara falava assim, você de novo aqui, Richard, que bom te ver, como está a família, o menino já formou na faculdade, Já tinha virado até piada lá entre os examinadores. Mas aí, Deus teve misericórdia, um dia eu consegui tirar. Priscila já foi mais tranquila. Priscila fez só 2 exames. No segundo, ela já tinha aprovação. Agora, não importa se a minha medida foi 8 exames, a dela foi 2 exames, a carteira tem o mesmo valor. Para o policial é a mesma coisa. Ele não vai olhar para mim e falar assim, tudo bem, você tem a carteira, mas foi no 8º exame. Sai do carro aí para eu ver sua sanidade mental, sua coordenação motora, sua psicopatia. Não. A carteira define que nós alcançamos a medida certa. Mas a medida certa para mim foi 8,
para a Priscila foi 2. Agora, qual que é a sua medida certa? Qual que é o seu ponto de equilíbrio? Você precisa investir nessa autocrítica, nessa investigação. É muito importante. Agora, Isso é por quê? recomeçar consigo mesmo, Isso é né? recomeçar. É você ter compaixão por você. A minha medida não é a mesma Exatamente. do outro. E está tudo bem. Exatamente. Muitas vezes você se frustra porque você acha que o seu ponto de equilíbrio tem que ser igual ao do seu marido, igual ao da sua mãe, igual ao do seu amigo, igual ao do seu irmão da igreja. E não é isso. A medida certa, ela depende do perfil. Deus não fez pessoas iguais. A graça dele se manifesta de multiforme faces, através dos nossos dons, das nossas habilidades, das nossas competências. Muitas vezes você acha que está no ponto certo, no ponto de moderação, porque você está usando a medida do outro, e no final das contas você está se ferindo e se frustrando. Agora, por que temos que achar a medida certa? Porque, como o próprio texto diz, o segundo termo que eu quero destacar aqui, amor, é perto está o Senhor. Esse perto, amor, significa que Jesus está pertinho de mim assim, pertinho, coladinho? Ele está. Sim. Mas não é isso. Mas não é isso que esse texto está afirmando. Ele não está falando de distância, ele está falando de tempo. Ele está falando assim, Jesus está voltando, vamos buscar o ponto de equilíbrio, vamos buscar a medida certa, enquanto é tempo, porque Ele está voltando. Nós não sabemos quando, nós não sabemos a hora, nem o formato, nem quando, nem como, nós só sabemos que Ele vai voltar. Ele está perto. E se ele estava perto quando Paulo escreveu para os Filipenses, imagina hoje, agora. com esse mundo, com esse cenário, com essa ordem mundial do jeito que está, com as palavras proféticas do livro de Apocalipse se cumprindo. Isso é sinal de que ele está muito perto. Então nós não podemos procrastinar, não podemos adiar, é um alerta, é para agora, chegou a hora, é o momento, você precisa, em nome de Jesus, se organizar, porque o tempo está passando, porque a hora é essa, Pode ser que eu estou falando aqui com minha esposa e na hora que você estiver assistindo esse vídeo, puf, Jesus voltou. Então nós não podemos adiar aquilo que é urgente, não podemos adiar aquilo que é fundamental para estarmos plenamente preparados para chegar de Jesus. E o alerta aqui é, seja moderado, ache seu ponto de equilíbrio, ache a sua medida exata e Deus irá operar maravilhas através da sua vida, e quando ele chegar aqui você vai estar pronto, né? Você vai estar preparado para recebê-lo em sua segunda vinda. Porque tem gente, né, que se dedica tanto às coisas dessa terra, se dedica tanto ao trabalho, tanto aos estudos, tanto até cuidar da sua própria família, com o pensamento que Jesus vai voltar daqui a 20 anos, daqui a 50 anos. Mas, na verdade, se ele voltasse daqui a uma semana, como que a gente viveria? Se nós soubéssemos disso, né? Quando você se propõe a recomeçar consigo mesmo, essa moderação é você ter um propósito de vida. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou cuidar da minha família, eu vou me divertir, mas sempre na minha mente com um propósito. Qual é? Jesus está perto. Jesus está chegando. Quando você vive a sua vida com essa moderação, algumas atitudes que você tomaria, eu tenho certeza, achando que Jesus vai voltar muito tempo lá para frente, você pensaria, será que eu vou tomar essa atitude? Ou atitudes que você não está tomando. E que se você soubesse que Jesus está voltando daqui a uma semana, você tomaria. Então, primeiro ponto, vamos recomeçar conosco? Cada um consigo mesmo? Primeiro, não baseie a sua vida nas emoções. Você vai se alegrar pelo que você é, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Segundo, haja com moderação, com pensamento. Tudo que eu vou fazer
Jesus está perto, Ele está voltando. Então, esse é meu propósito de vida. Temos que trabalhar sempre nesse cenário da urgência, porque se a moderação está associada à volta de Cristo, é porque nós temos que moderar agora. E aí a gente vai para o versículo 6, que diz assim, ó: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Eu gosto muito desse versículo. É porque ele fala de oração, né? Gosto muito desse versículo, mas nem o Richard sabe. Ó, Hoje, revelações aqui. no meu devocional da manhã, esse versículo tomou uma nova dimensão. Uau. E foi depois que a gente conversou, amor. Então nem ele sabe. Gente, o que vocês vão ouvir agora, eu também vou ouvir pela primeira vez. Porque olha que interessante. Até tomar uma água aqui. Diz para a gente não ficar ansioso. O que é ansiedade? O que é preocupação? Preocupação, a própria palavra já diz, né? É você ocupar antes. É você viver lá no futuro. Mas quando você pensa, eu tenho futuro? Não, eu não tenho futuro. Nem você, amor. Você também não tem o futuro. Então, se a gente não tem o futuro, a gente não tem que andar ansioso. O que é depressão? Quer falar? A depressão, eu gosto de falar que depressão é o excesso de passado. É quando você fica muito preso ao passado, à nostalgia, e aquilo se torna uma obsessão e uma doença na sua vida. Mas se a gente for pensar, a gente também não tem mais o passado. O passado já passou. Qual é a única coisa que nós temos agora? Eu só tenho o presente. Eu só tenho o hoje. E muitas vezes os nossos inimigos, eles querem nos roubar o hoje. Como? Te lançando lá no futuro ou te jogando lá para trás no seu passado. E aí você fica ou ansioso ou depressivo. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 6, não fique preocupado com coisa alguma. E eu sempre gostava de falar, sempre falei, por quê? Como que a gente vai resolver esse problema? Oração. Só que hoje o Espírito Santo me mostrou uma outra coisa. Olha o que o Espírito Santo me mostrou hoje, gente. Não fique preocupado, não fique ansioso, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus. Hoje Deus abriu os meus olhos, que a primeira coisa é Deus, não é a oração. Olha! Antes da oração, tem Deus. Os seus olhos, isso eu já sabia, eu já aprendi. Os nossos olhos ficam sempre naquilo que é o nosso Deus. Quando a Bíblia nos convida para a gente não andar ansioso, ele fala primeiro, Deus. Coloque os seus olhos em Deus. Muitas vezes a gente está ansioso porque a gente está colocando os nossos olhos em tantas coisas que não são Deus. Quando você coloca os olhos nas circunstâncias, quando você coloca os olhos naquilo que você tem que fazer, isso tudo te traz mais ansiedade, porque as circunstâncias estão péssimas. O que você pode fazer está insuficiente. Mas quando você coloca os seus olhos em Deus, do nosso lado, pode estar todo um caos. Você está olhando para Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem o universo nas mãos. Mas aí depois é a oração? Também não. Olha o que o Espírito Santo me ensinou. Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Deus sabe que nós temos necessidades. Hoje, por que muitas vezes a gente está confuso dentro de nós, precisando recomeçar conosco? Porque a gente não tem nem noção das nossas necessidades. A gente não tem nem noção dos nossos pedidos. Então a Bíblia diz, olha, está ansioso? Coloca os seus olhos em Deus. E o que você vai falar? A sua necessidade.
Deus, eu estou com essa necessidade. Esse é o meu pedido. Só que você vai falar isso em oração. Ah, gente, eu não sei se vocês pegaram aí, para mim foi maravilhoso. Ainda mais eu agora com esses diálogos corajosos. Você está numa fase só Jesus. Que bom. Por que primeiro Deus, depois a sua necessidade, o seu pedido, e aí vem a oração? Porque oração é você falar com Deus. Oração é um diálogo. Quando você conversa com alguém, eu falo, mas eu também escuto. O outro fala e eu escuto. Quando a gente ora, tem um momento de chegar perto de Deus e falar das nossas necessidades. Mas tem um momento de se calar. Para quê? Para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Mas a Bíblia fala que com oração, com súplica. Gente, fala a verdade. Quando a gente começa a entender as nossas necessidades, os nossos pedidos, olhar para dentro de nós, vai dando súplica. Você começa com uma fala, com uma oração. Senhor, eu estou precisando disso. Mas aquele negócio está grande dentro de você, aí você começa a suplicar. Deus, por favor. É a terapia grátis, né, amor? É a terapia com Deus. Aí você começa a rasgar o seu coração, você começa a suplicar. E Deus tem todas as respostas. Às vezes ele vai usar um irmão para te dar essa resposta, mas a resposta foi dele, ele usou a pessoa. Às vezes ele vai usar a natureza. Eu tenho visto isso como que a natureza lá na minha casa, meus animaizinhos de estimação, meus 2 coelhinhos, têm falado comigo. São os coelhos que falam, não, quem conhece coelho. Pé de amora também. Sabe que coelho não emite som nenhum, mas eles têm falado comigo todos os dias. Né? As minhas amorinhas crescendo lá em casa, num vaso, gente. Lá em casa não tem jardim, num vaso, minhas amorinhas crescendo. Deus está dando certo as comigo. amoras, graças a Deus. E é assim que Ele faz também com você. Quando você estiver ansioso, primeiro, coloque os seus olhos em Deus. Fala para Ele as suas necessidades, suplica e espera a resposta da maneira que Ele quiser te dar. E aí a Bíblia diz que depois vem ações de graça. Porque quando você escuta a voz de Deus, não, fala comigo, fala de verdade aqui comigo, você que está me escutando. Quando você ouviu a voz de Deus, a sua vida mudou. O salmista Davi fazia muito isso. Começava os salmos desesperado, clamando, Deus, olha os meus inimigos, e gritando, e suplicando a Deus. Mas no final dos salmos, pode reparar, ele já estava assim, o Senhor é minha rocha, nele eu ponho a minha esperança, graças te dou, sempre fechava Deus. manifestando gratidão. Por quê? Porque ele estava seguindo esse princípio de Filipenses, que nem tinha sido escrito ainda, mas ele estava vivendo já com ações de graça. Então, quer recomeçar consigo mesmo? Vamos falar bonitinho, gente? Igual aquela frase? Permaneça na oração. Ela trabalha a sua ansiedade em 3 dimensões. É isso que nós vamos falar agora. Por que a oração ela é tão importante? Posso falar ou você quer falar? Pode, você está empolgada, né, gente? Então, olha eu estou aqui como espectador privilegiado. A oração é você falar com Deus. Isso mexe com você no seu espírito, porque Deus é espírito. Então, importa que a gente converse com Ele em espírito. Então, quando você está orando, o seu espírito vivo, porque o seu nome já está no livro da vida, está com Deus. Mas a oração não mexe só com a parte espiritual. A oração mexe com a sua alma, mexe com as suas emoções. Quando? Quando você coloca as suas necessidades. Quando você se coloca diante de Deus, você está trabalhando a sua alma. Agora, nós pesquisamos, né, amor, e até conhecemos pessoalmente, tivemos esse privilégio de conhecer a doutora Rosana Alves. Ela é uma médica cristã e ela entende muito dessa área de cérebro. E ela nos explicou
tem vídeos no YouTube falando sobre isso. Procura lá, vale a pena. O nome é doutora Rosana Alves. Que quando você ora, o nosso corpo libera neurotransmissores. O que é isso, amor? São substâncias que alteram a sinapse, né? O ritmo do química, cérebro. Gente. É química, tinha que fazer a nossa propaganda, né? Então, substâncias são liberadas no nosso corpo que nos dão sensação de pertencimento, prazer, paz, tranquilidade. Isso aí. Deus já sabia Serotonina, disso. endorfina. Deus já sabia disso. Que quando a gente estivesse orando, a gente estaria inteiro com Ele. Espírito, alma e corpo. Por isso que quando você se deleita na oração, você ora. Quando você acaba de orar, você fala assim, estou até mais leve. É verdade. Não é? Estou até mais leve. Por quê? Porque trabalhamos as 3 dimensões essas foram 3 atendidas. Tremendo. Amém. Vamos continuar a leitura. Se deixar, a Priscila vai aqui viajar nesse versículo até... Dá para fazer a pregação inteira só nesse versículo. Mas temos que continuar aqui. Vamos lá. Agora vamos... Lê para nós versículo 7. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então já falamos aqui sobre moderação, sobre oração, e outro elemento fundamental para esse recomeço existencial, esse recomeço interior, é a paz de Deus. Você precisa deixar que a paz de Deus conduza o seu coração e a sua mente. O coração, ele representa a nossa alma, as nossas emoções. A convicção plena de que Deus está no controle de todas as coisas. A certeza de que Deus nos ama. A convicção do sacrifício de Jesus na cruz. Todas essas verdades trazidas pela palavra devem marcar as nossas emoções. É natural que muitas vezes você não esteja com paz, mas Deus tem paz para você. Ele tem toda a paz que você precisa, toda a paz que você não tem, esse Deus Todo-Poderoso tem para derramar sobre a sua vida. Agora, não só nas emoções, mas também no nosso raciocínio, no nosso pensamento lógico, tem que ter espaço para a paz do Senhor. Muitas vezes não são as nossas emoções que têm nos tirado do equilíbrio, têm nos afastado de Deus ou nos tirado de uma vida de oração. Muitas vezes é o raciocínio lógico, o pensamento racional, né? Eu preciso ser realista, eu preciso ser racional. E o que nós temos vivido hoje? Um ambiente de más notícias, um ambiente de tragédias, e nós não queremos aqui pormenorizar nem simplificar. Nós sabemos que tem sido muito triste, muito terrível, todas essas coisas que têm acontecido por causa da pandemia. Né? Nós nos solidarizamos, né? Eu e minha esposa tivemos o Covid, tivemos que levar o nosso filho para o hospital, ele ficou no hospital lá, foi um momento tão difícil para nós. Mas, se não houver a paz de Deus, num momento como esse, você vê seu filho no hospital, né? Eu com Covid, minha esposa com Covid, meus 2 filhos com Covid, minha mãe com Covid, minha irmã, meu cunhado e meu sobrinho, todos pegaram ao mesmo tempo. Né? Então, você entra num pânico, num desespero, numa tristeza, mas o que você precisa fazer? Né? Primeiro precisa tomar mais cuidado, né? Que a gente está tomando todos os cuidados e mesmo assim, né, num momento de brecha, de distração, o vírus entrou na casa. Agora, se não houver a paz do Senhor, desmorona-se tudo. Porque vem só o racional, só as notícias ruins, a desesperança, a tragédia, a calamidade, vão tomando espaço na sua mente e você não vê o que nós falamos sobre o recomeço. Você não vê a esperança, você não vê uma luz, mas existe uma luz. E é Deus,
E essa certeza te trará paz nos piores e nos melhores momentos. Seja a sua emoção, seja o seu raciocínio. Que a paz de Deus tempere as suas decisões, a sua vida interior, para que você possa caminhar de glória em glória. Agora, quando falamos em pensamento, é justamente o que se trata no próximo versículo. Presta atenção nesse texto do versículo 8. Então, vou ler. Filipenses 4, 8. 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. O que tem ocupado o seu pensamento? O que tem ocupado a sua mente nestes dias? É tão interessante ver nesse texto uma série de predicados que devem estar nos nossos pensamentos. Pensamentos puros, corretos, mas existem duas características que se sobrepõem a todas as outras. Eu falo assim, mesmo que você tenha esses pensamentos com todas essas características positivas, além de tudo isso, ele tem que ter a virtude e o louvor. A virtude e o louvor. Quer dizer, se tiver todas aquelas características positivas que a Priscila acabou de ler, e não tiver a virtude e o louvor, mesmo assim não devem ocupar o seu pensamento. Porque podem existir pensamentos com características muito positivas, mas que não possuem virtude e não possuem louvor a Deus. Mas a gente controla o nosso pensamento? Não, nem sempre, raramente, nunca. Muitas vezes nós somos vítimas daquilo que nós chamamos de teatro mental, ou cenários mentais. Isto é, você recebe a notícia ou vive uma situação específica e você começa a construir na sua mente um cenário. Então, peraí, vamos deixar isso mais claro. A gente controla plenamente o nosso pensamento? Não. Às vezes eu posso estar aqui, né, no meio da pregação e vem um pensamento na minha cabeça. Isso. Poxa vida, será que eu fechei a janela lá de casa? Será que eu desliguei o fogão? Não controlei esse pensamento, né? Mas, aí continua. O que eu vou fazer com essa informação é que vai definir o próximo passo. E aí a gente não é vítima em cima disso. Exatamente. Né? A gente não é vítima em cima disso. Aí fala da outra parte. Então, o que acontece é o seguinte, quando vem o pensamento, se você não tiver virtude e louvor, a sua tendência é começar a criar o teatro mental, cenários, né? E aí, será que eu desliguei o fogão? Não sei se eu desliguei. E se o fogão explodir? Minha casa está pegando fogo. Não, mas vai pegar fogo. Vai pegar fogo. No prédio inteiro. Vai desmoronar o prédio. Ai, meu Deus. Quer dizer, você começa a deixar aquele pensamento que você não tem obrigação de ter recebido ele, dominar você a tal ponto que ele ocupa a sua mente. Talvez uma pessoa venha para você e fala algo sem nenhuma intenção. Às vezes é até um elogio. Por que essa pessoa me elogiou? Será que ela está tentando me bajular por alguma coisa? Ela está com uma má intenção. Será que ela está com um grupo de pessoas contra mim? É assim que nascem as conspirações malucas do WhatsApp e da internet, né? De um pensamento que vai sendo transformado num teatro, num cenário mental que não existe na vida real. E isso geralmente acontece quando os nossos pensamentos não vêm junto com virtude e louvor a Deus. Virtude tem a ver com carisma, com unção, com o toque do Espírito Santo. E o louvor é aquele reconhecimento a respeito das coisas que Deus tem feito. Então, nosso pensamento tem que passar pelo filtro do Espírito Santo e pelo filtro da vontade e da ação soberana
de Deus. O pensamento vem, você não tem como controlá-lo, mas você pode pegar esse pensamento e filtrar na virtude e no louvor. Se não passar na virtude, se não passar no louvor, você simplesmente elimina esse pensamento, pois ele não deve ocupar a sua mente. Senão vira um teatro mental que você constrói na sua mente e isso começa a te machucar. Aquilo nem existe e você já começa a ficar com raiva da outra pessoa, você já briga com a outra pessoa. Mas por quê? Porque você criou um teatro. Criou um personagem. Às vezes alguém vem e te fala de uma outra pessoa que você nunca conheceu, nunca conversou, nunca interagiu, mas você já construiu todo um conceito. E aí quando você vai interagir com ela, já está todo o preconceito impregnado lá. Pois é, e não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas lá no versículo 9, continuando, é o último que a gente vai ler hoje, diz: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponha em prática, e o Deus da paz estará com vocês. É interessante, amor, que esse texto da Bíblia fala muito de paz. A oração Verdade. que gera paz, aqui o Deus da paz, Deus quer nos dar paz. E agora a palavra que traz paz, né? A paz através da palavra de Deus. Não só de ouvir, mas de praticar a palavra de Deus. Porque ele começa o versículo falando o que vocês aprenderam. Gente, eu estou fazendo um curso de mulheres aqui na igreja e esse curso está sendo maravilhoso, porque ele está expondo as minhas ideias, está me confrontando e a galera aí que está assistindo, participando desse curso comigo, toca aí que está sendo bênção, não é, meninas? Mas o que a gente está vendo no curso? Que muitas vezes o que a gente aprende não é o que diz a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo que me confrontou muito. Desde pequenininha, nós mulheres, a gente pode ter escutado frases assim: olha, estuda, porque você não tem que depender de homem nenhum na sua vida. Você tem que ser independente financeiramente dos homens. Então estuda, menina, estuda é importante. Quem já ouviu isso aí? Quem já ouviu isso aqui? Eu não ouvi porque eu sou homem. Então... A gente escuta muito isso. Mas quando a gente confronta isso com a palavra de Deus, eu sei que as intenções por trás dessa fala são boas, mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não diz que a gente tem que estudar para a gente ser independente do homem, para a gente não precisar deles. Não é isso. E aqui em Filipenses fala isso, olha, o que vocês aprenderam? Só que a única verdade, nós temos falado isso toda pregação, a única verdade é a palavra de Deus. A verdade absoluta. Algo que eu tenho feito para mim, recomeçando comigo nesses dias, é tudo que eu escuto, eu tento relacionar com a palavra de Deus. É isso que está na Bíblia? Gente, eu estou fazendo isso até dentro da igreja. Estou confessando, amor. Numa pregação, quantas vezes a gente vem aqui com o coração tão aberto, a gente vem tão ansioso pela palavra de Deus, mas não está prestando atenção nas palavras. Às vezes saem alguns conceitos que não estão de acordo com a palavra de Deus. E é responsabilidade nossa confrontar isso. Mas como que a gente vai confrontar se a gente não está lendo a palavra? Como que a gente vai falar assim, olha, foi isso que eu aprendi na Bíblia? Se eu não tenho pleno domínio da palavra, qualquer coisa é qualquer coisa. E aí ele continua, aquilo que vocês aprenderam, o que não for de acordo com a palavra de Deus, abandone. Isso é sofisma. Por mais que pareça bom, por mais que pareça excelente, não é a verdade. E aí continua, aquilo que receberam e ouviram e viram. Nós precisamos receber a palavra de Deus com mansidão. Você acha que quando eu estava lá no meu curso de mulheres e fui confrontada com essa frase, olha, você aprendeu, estuda para você ser independente do homem, é gostoso? A gente fala assim, nossa, aprendi errado.
Não é mesmo? Eu dependo do meu marido. No Senhor, um depende do outro. Não é gostoso. Às vezes a gente, mulheres... Todo o processo de ruptura de aprendizagem nos tira da zona de conforto, tudo que nos confronta é desagradável, todo processo de crescimento dói, não tem como fugir dessa fase, né, do processo. Mas a Bíblia diz, receba a palavra com mansidão. Se está na palavra, confia. Se Deus enviou seu próprio filho para me salvar, ele vai falar algo aqui que é ruim para mim? Não. Então receba a palavra com mansidão. Mas o que vocês viram e o que vocês ouviram. Então tem relacionamento, tem outra pessoa. Quer recomeçar consigo mesmo? Não fica sozinho. Ouça, veja. Às vezes, agora, nesse tempo de isolamento, a gente não vai conseguir ficar junto, né? Mas para isso tem as videoconferências, tem o celular. Que nos permite ouvir e nos permite ver. E aí fala, aquilo que vocês ouviram e viram em mim, isso ponham em prática. Não adianta saber a palavra de Deus, receber a palavra com mansidão, ouvir, ver, mas não praticar. Não adianta, porque só depois é que o Deus da paz estará com vocês. Então quer dizer que a ação prática, mais uma vez, vai te levar para a paz. Quando você ouve a palavra, lê a palavra, aprende o que você ouviu, o que você leu e pratica, isso vai te trazer paz interior. Vai fazer bem para você mesmo. Né? Então, nós falamos de 5 pontos. Então, vamos recapitular aqui para você guardar, assim, são 5 ações práticas para você recomeçar bem consigo mesmo. Nós temos certeza que o que nós estamos vivendo vai passar, vai acabar, e você tem que estar preparado para esse novo mundo. Queremos que você siga essas 5 orientações. Primeira, sua alegria não é um sentimento. Tá? Quando Deus fala alegrem-se, né? Não é um sentimento, é uma confiança, é uma convicção de que você está no livro da vida. Pode falar. Posso falar? Pode. Segundo, a moderação tem que ser conhecida por você. Porque Jesus está próximo. Tem que saber sua medida exata e não a do outro. Terceiro, permaneça na oração. Ela trabalha a ansiedade nas 3 dimensões. Orar é dialogar com Deus, e através disso você vai encontrar alívio para a sua ansiedade, vai tratar espírito, alma e corpo e vai gerar paz. Cuide dos seus pensamentos. Cuidado com os teatros mentais que você está criando na sua mente. E finalmente, permaneça na palavra de Deus. Ela é o seu balizador, ela é o seu manual de vida. Ouça, leia, aprenda e pratique. Pratique, pratique, pratique. E isso também vai gerar paz no seu interior. Aí você escuta esses 5 pontos e pode falar, mas nesse ponto aqui eu estou errando. Ou estou errando no 5. Ou eu não consigo, vocês estão falando aí de uma coisa que eu não estou conseguindo fazer. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos arrepender diante de Deus. Se hoje a palavra foi ao seu coração e você foi convencido do seu pecado, você precisa se arrepender. E como que a gente se arrepende? O que é arrepender, amor? Arrepender é você retornar para o caminho certo. Retornar é você falar simples assim diante de Deus. Deus, hoje eu entendi que isso eu estou fazendo errado, isso eu não estou atingindo, aqui não está bom. E falar você com as suas palavras, eu me arrependo. Me dá a graça necessária para eu começar nesse caminho certo. Isso é que o salmista diz muitas vezes, endireita as minhas veredas, Senhor. Depois que você se arrepender, aí você ora e pede a Deus todo
o aparato espiritual que Ele já conquistou na cruz, para você viver andando em cima dele. Você ora, reivindicando a palavra. Se o Senhor falou que eu posso fazer isso, Senhor, isso eu quero na minha vida. E por fim, você agradece, crendo que é Ele que vai fazer com você. Então nós vamos orar. Vamos orar que o nosso tempo já está no fim. Nós vamos orar. Pai, nós colocamos diante do Senhor tanto as nossas vidas, quanto as vidas daqueles que estão nos assistindo e orando conosco. Primeiro eu quero te pedir que o Espírito Santo os ensine a orar, porque a gente não sabe orar como convém. Capacita esse que está nos assistindo para que ele possa orar da maneira que o Espírito Santo sabe que é a melhor e traduzir para o Pai os arrependimentos. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha impelir essa pessoa a orar agora na sua casa. Pedir perdão. Eu oro para que você tenha força para fazer isso agora. Eu oro para que tudo que Jesus conquistou na cruz para você, Pai. que é direito seu, é herança em terra para você. Você começa a viver agora. Eu quero te pedir isso, Senhor, para essa pessoa. Nós abençoamos. Nós já te agradecemos, porque sabemos que em Ti nós temos fiel, alívio, porque em Ti nós temos socorro presente na hora Jesus. da angústia. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Esse é o desafio de hoje. Recomeçarmos conosco. Que essa palavra tenha sido bênção, edificação e encorajamento na sua vida. Lagoinha Gerações está acabando, mas o reino de Deus continua aí na sua vida, continua nos seguindo nas plataformas digitais da Lagoinha Global. Entra lá no canal do YouTube, tem várias ministrações. Também teremos em breve um bate-papo sobre esse tema com uma turma espetacular. Então nos acompanhe, assina o canal, dá o joinha, marca para receber notificação quando subir novos vídeos. E você que nos acompanha na Rede Super, que o Senhor também tenha falado ao seu coração, continua aí na nossa programação, que eu tenho certeza que Deus vai continuar inspirando você. Lagoinha Gerações fica por aqui, que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo, se Deus permitir. Tchau! Deus abençoe.